Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 30. Domínio próprio e fidelidade. Não temos o direito de sobrecarregar nem as faculdades mentais, nem as forças físicas, de maneira que nos exaltemos facilmente e sejamos levados a pronunciar palavras que desonrem a Deus. O Senhor deseja que sejamos sempre calmos e pacientes. Não obstante o que façam os homens, nós devemos representar a Cristo, procedendo como ele procederia em circunstâncias idênticas. Quem ocupa posição de confiança cada dia tem que tomar decisões das quais dependem resultados de grande importância. Muitas vezes tem que pensar com rapidez, e isso só podem fazer com êxito os que praticam temperança estrita. A mente fortalece-se sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se o esforço for grande demais, adquire novo vigor com cada aplicação. Ninguém, senão um cristão sincero, pode ser um real cavalheiro. O deixar de conformar-se com os reclamos de Deus em todos os pormenores significa fracasso e prejuízos certos para o transgressor. Deixando de seguir o caminho do Senhor, rouba ele ao seu Criador o serviço que lhe é devido. Isso reflete sobre si mesmo, deixa de conquistar a graça, a capacidade, a força de caráter que toda pessoa que tudo entrega a Deus tem o privilégio de receber. Vivendo apartado de Cristo, está exposto à tentação. Comete erros em sua obra para o Mestre, infiel aos princípios em coisas mínimas, deixa de cumprir a vontade de Deus nas maiores. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Os que assim procedem, no fim hão de ser os últimos de todos. O pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Isso impede todo o crescimento. Quando o homem tem defeitos de caráter e, não obstante, deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, verso 12. Como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? Quando a pessoa que os demais supõem ser guiada e ensinada por Deus se desvia do caminho por causa da presunção, muitos lhe seguem o exemplo. Seu passo errado pode levar milhares a desviarem-se também. A necessidade de produzir fruto. Considerai a parábola da figueira. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Lucas 13, de 6 a 9. Depois, há nesta palavra uma lição para todos os que se acham ligados à obra de Deus. Foi concedido um período de graça à árvore que não produzia fruto. E da mesma forma tem Deus muita paciência com seu povo. Mas daqueles que tiveram grandes vantagens e se acham em posições de alta e sagrada confiança, e ainda assim não produzem fruto, diz ele: Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13, 7. Lembrem-se os que se acham ligados às instituições especiais do Senhor, de que ele exigirá fruto de sua vinha. Proporcionalmente às bênçãos concedidas, serão os produtos exigidos. Anjos celestiais têm visitado todos os lugares em que se acham estabelecidas as instituições de Deus e as têm ajudado. A infidelidade nessas instituições é pecado maior do que seria noutra parte, pois tem maior influência do que noutra parte teria. Infidelidade, injustiça, desonestidade, conivência com o mal impedem a luz que Deus deseja brilhe de suas instrumentalidades. O mundo está observando, pronto para com rigor e severidade criticar vossas palavras, comportamento e transações comerciais.
Todo aquele que desempenha uma parte na obra de Deus é observado e pesado na balança do discernimento humano. No espírito de todos aqueles com quem tendes contato, fazem-se constantemente impressões favoráveis ou desfavoráveis à religião bíblica. O mundo observa para ver que fruto é produzido pelos professos cristãos. Ele tem o direito de esperar abnegação e sacrifício da parte dos que pretendem crer em avançada verdade. Tem havido e continuará a haver entre nossos obreiros os que não sentem necessidade de Jesus a cada passo. Julgam que não podem tomar tempo para orar nem assistir a reuniões religiosas. Têm tanto que fazer que não encontram tempo para conservar a alma no amor de Deus. Quando isso acontece, Satanás está em ação para criar vãs imaginações. Obreiros que não são diligentes nem fiéis produzem mal incalculável. Constituem-se em exemplo para outros. Em cada instituição há alguns que prestam serviço sincero, com disposição alegre, mas não os atingirá o fermento? Deverá a instituição ser deixada sem alguns sinceros exemplos de fidelidade cristã? Quando homens que pretendem ser representantes de Cristo revelam ser inconversos, de caráter grosseiro, egoísta, impuro, devem ser afastados da obra. Os obreiros precisam reconhecer a santidade do legado com que o Senhor os honrou. Motivos impulsivos, atos caprichosos, têm que ser postos de lado. Os que não sabem distinguir entre o santo e o profano não são mordomos de confiança em altas responsabilidades. Quando tentados, trairão a confiança neles depositada. Os que não apreciam os privilégios e oportunidades de uma ligação com a obra de Deus não subsistirão quando o inimigo apresentar suas tentações capciosas. São facilmente desviados por projetos egoístas, ambiciosos. Se depois de lhes haver sido apresentada a luz, ainda deixarem de discernir entre o correto e o errado, quanto antes forem desligados da instituição, tanto mais pura e elevada será a reputação da obra. Não deve ser conservado em qualquer das instituições do Senhor quem numa crise deixe de reconhecer que seus instrumentos são sagrados. Se os obreiros não têm satisfação na verdade, se sua ligação com a instituição não os torna melhores, não lhes traz o amor da verdade, então, depois de prova suficiente, afastai-os da obra, pois a sua irreligião e descrença influenciam os demais. Por meio deles operam anjos maus para desviar os que entram como aprendizes. Deveis arranjar para aprendizes jovens promissores que amem a Deus. Mas se os puserdes em convivência com outros que não têm amor a Deus, estarão sob o perigo constante da influência irreligiosa. Os insinceros e profanos, os que são dados à tagarelice, que vivem a comentar as faltas alheias, ao passo que se descuidam das próprias, devem ser afastados da obra.